Bom dia a todos, bom dia associados da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Estamos aqui em mais um capítulo de Café com o Presidente. E hoje temos a honra de receber o Dr. José Eduardo Lutaif Dolci, que é diretor científico da Associação Médica Brasileira. Bom dia, doutor. Bom dia, presidente. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês e com todos os membros associados da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. E hoje a gente vai ter uma conversa um pouco menos filosófica que a semana passada, que a gente falou sobre sinofilia e o neurocirurgião e PETs. Hoje a gente está falando de uma coisa importante, é o título de especialista. E eu queria saber do Dr. José Eduardo, como é que a gente obtém esse título de especialista? E qual a importância na sociedade? Essa é uma pergunta crucial para a gente começar a nossa conversa. No Brasil nós temos três formas de se obter o título de especialista com o seu RQE. A primeira é a residência oficial do MEC, que é credenciada e existe um número X pelo Brasil todo. A segunda possibilidade, que é através da Sociedade de Especialidade e AMB. Nem todas, mas a grande maioria das 54 sociedades de especialidades que nós temos hoje no Brasil tem centros filiados que ela autoriza que esses centros de ensino e treinamento possam fazer o que nós chamamos de residência simile, que é uma residência idêntica à residência MEC, só que não é paga pelo MEC. Então, a residência simile, ou como alguns chamam, curso de especialização, ela é uma cópia da residência em carga horária. Então, são 2.860 horas por ano, 80% da carga horária prática e 20% teórica. Estes centros de ensino e treinamento, que por alguns é chamado de curso de especialização, no final dos anos de residência, no caso da neurocirurgia 5 anos, no caso da otorrino 3 anos, ele pode prestar a prova do título Sociedade AMB. E aí ele recebe o título e recebe o RQE também. E a terceira via, que é uma situação de exceção e que infelizmente é uma exceção que já dura 50 anos, desde o final dos anos 70, em que é possível fazer através do dobro do tempo da residência em experiência. Então, por exemplo, alguém que trabalha com um neurocirurgião por 10 anos, ele comprova que trabalhou 10 anos com um neurocirurgião, mas ele não fez residência. Este neurocirurgião dá um documento de que o doutor fulano fez 10 anos de trabalhos na clínica ou no hospital, seja onde for, e ele estaria autorizado a prestar a prova do título pela Sociedade de Especialidade e AMB. Sobre essa terceira via, eu gostaria de dizer para vocês que, na minha opinião e da diretoria da AMB, isso é uma aberração, isso precisa acabar. Nós estamos lutando para que ainda nesta gestão, desta diretoria, esta terceira via, ela deixe de ser uma possibilidade. O que aconteceu foi que, quando a residência médica foi oficialmente criada no Brasil, que foi nos anos 70, muitos médicos que eram mais antigos, na década de 50 e 60, que tinham treinamento na especialidade, mas não tinham a residência oficial. E aí o que se fez? Esta alternativa que eles poderiam comprovar o exercício da especialidade e prestar a prova. Isso foi feito por um regime de exceção que deveria durar um pouquinho e já dura 50 anos. Então, são as três vias: MEC, Sociedade de Especialidade AMB e o dobro do tempo da residência. Isto é a forma que se tem para obter o título de especialista no Brasil. Muito obrigado. Tem uma dúvida que muitos me perguntam
Com essa proliferação de escolas de medicina em progressão geométrica praticamente nos últimos anos, se eu não me engano chegou a 385, em torno disso, escolas, aumentou o número de formados. Proporcionalmente, não se aumentou o número de residências e de especialização. Como a AMB vê esse dilema? Será que nós temos que aumentar vagas ou temos que diminuir o número de formados? Como enxerga a AMB hoje? Como o senhor enxerga essa proliferação e o número de residentes? Porque a neurocirurgia não vê com bons olhos um aumento excessivo de vagas. Não é nem reserva de mercado, e sim, como é uma residência de alta especialização e tecnologia, nós tentamos encontrar pares que possam formar um residente da melhor maneira, mas nem sempre isso é possível. E entre entregar alguém mal formado e alguém bem formado, nós preferimos o bem formado por nossa função principal, que é salvaguardar a sociedade. Perfeito, presidente. Então vamos fazer uma introdução. Desde a criação do Mais Médico, 2013 e 2014, quando foi feito, na gestão da presidente Dilma, nós praticamente dobramos o número de escolas médicas. Dobramos. Nós passamos de 213 escolas para 400 escolas hoje em dia. Sendo que destas, a grande maioria são escolas privadas. São escolas que foram sendo abertas, muitas delas por decisão judicial, sem a menor condição técnica de formar um médico. Então, hoje, nós temos 2025 formando 35 mil médicos por ano. Para os próximos 5 anos, nesta progressão, nós estaremos formando de 50 a 55 mil médicos por ano. Hoje, nós temos 18 mil vagas de residência MEC, sendo que dessas 18 mil, 7 mil são da saúde da família e comunidade. Portanto, sobram 11 mil vagas para 35 mil formandos. Ou seja, nós temos uma diferença entre egressos que saem da escola e o número de vagas nas especialidades. Isto é praticamente impossível de ser corrigido via MEC. Não tem como. Como é que nós vamos conseguir repor de 11 mil para 35 mil nos dias de hoje e daqui a 5 anos para 50 mil médicos formados? Nós temos um gargalo extremamente sério na formação do profissional médico. Nós não temos campos de estágio e nós não temos professores qualificados para essas escolas médicas. Então, o que nós estamos formando hoje em dia, como você bem disse, são profissionais que não estão qualificados para exercer ainda a medicina. Não estou falando nem da especialidade. Com relação à especialidade, nós estamos agora vivendo uma segunda etapa, entre aspas, de invasão, porque no meu modo de entender, infelizmente, a batalha, a guerra contra a formação de novas escolas, nós já perdemos. Agora nós temos que lutar para não perder a guerra contra a baixa qualificação da especialidade. Nós estamos agora lutando, e quando eu digo nós, é Associação Médica Brasileira, AMB, Conselho Federal, Conselhos Regionais e entidades médicas, para que a gente consiga impedir a banalização da especialidade. E esse é um risco que nós estamos correndo. A Comissão Nacional de Residência Médica, como você sabe, e os nossos ouvintes sabem também, sofreu no ano passado uma mudança brutal na composição da CNRM. Houve uma
invasão de novas instituições, e com isto o objetivo, não há dúvida, é facilitar a abertura de residências médicas. Porque para se abrir uma residência médica tem que ser aprovada na CNRM. E hoje o plenário da CNRM é a maioria do governo. Então eles conseguem aprovar o que quiserem. A despeito de toda a briga que as entidades médicas fizeram. O ano passado nós tivemos no Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, fomos falar com senadores, etc. Houve uma melhora naquele decreto que o Alckmin assinou, uma pequena melhora, mas mesmo assim nós temos em minoria na plenária da CNRM. Portanto, o que quiser ser aprovado lá vai ser aprovado. Voltando, nós acreditamos que a alternativa que existe para se ter mais especialistas, e agora um parêntese, nas especialidades que precisam, porque não são todas que precisam de mais especialistas, isso tem que ser feito via sociedade de especialidade. Quem tem o saber, quem conhece a especialidade, é a sociedade de especialidade. Ali que estão os médicos capacitados, os médicos de notório saber. Então, nada mais justo, nada mais correto do que, se quisermos aumentar o número de especialistas em determinadas especialidades, isso tem que ser feito via Sociedade de Especialidade e AMB, visto que o MEC não terá perna, não terá condições financeiras de mudar de 11 mil para 30 mil vagas. Isso é praticamente impossível. O que a gente insiste, enquanto Associação Médica Brasileira, é de que não podemos abrir vagas de residência médica, como você bem disse, sem qualificação. Não nos interessa colocar, entre aspas, um especialista no mercado que não sabe fazer. Nós vamos estar prejudicando a população ao invés de bem atendê-la. Então, é fundamental, é prioridade que as sociedades de especialidades estejam unidas junto à AMB para que, se tivermos que aumentar, vamos aumentar pela sociedade de especialidade. Aqui só citando alguns exemplos, nós sabemos que a anestesiologia precisa de mais especialistas, nós sabemos que na ginecologia obstetrícia precisa, nós sabemos que na urgência e emergência precisa, mas existem especialidades que definitivamente não precisam. O que precisa é qualificação. E é isso que a AMB, junto com as sociedades, estão trabalhando para que a gente consiga manter esta visão dentro da CNRM. É bem interessante isso. E tem uma pergunta que é o que o ouvinte associado quer que nós respondamos. Por que ter o título da sociedade chancelado pela AMB? Qual é o futuro desse título nos próximos anos? Existe uma discussão e existe sem dúvida nenhuma uma dúvida na cabeça das pessoas. Se eu faço residência médica pelo MEC, eu saio já com o meu RQE, portanto eu já sou um especialista. Por que eu vou fazer a prova da minha especialidade? Isso é uma questão de reconhecimento dos seus pares, presidente. No futuro, eu não tenho dúvida de que os grandes hospitais, esses hospitais vão perguntar para o médico: você tem o título de especialista? Eu tenho, o meu RQE. Não, eu quero saber se você tem o título de especialista da sua especialidade. Você fez a prova feita pelos seus pares? Não fiz. Então, eu não vou poder te dar um emprego aqui no meu hospital. Eu não tenho dúvida de que o futuro vai levar a isso, porque faz parte do mercado esse tipo de coisa. E eu vou mais além.
Foi aprovado no último Conselho Deliberativo da AMB, em novembro de 24, lá em Recife, a recertificação do título de especialista, que a gente chama de CAT. Todo especialista que fizer a prova a partir do ano de 2025, a cada 5 anos, ele vai ter que obrigatoriamente revalidar, tem que ter 100 pontos, e esses pontos vão ser feitos, quanto vai valer um congresso de neurocirurgia, quanto vai valer um congresso paulista de neurocirurgia, isso tudo nós estamos elaborando na AMB, junto com a Sociedade de Especialidade. Logo o senhor vai receber a convocação para participar com a gente, para nos ajudar a mensurar os valores nas especialidades, cada um na sua, mas eu acho que esta é uma importância vital para que a gente mantenha especialista de qualidade. Eu sempre dou o exemplo, presidente, que meu título de especialista é de 1980. Eu fiz o título. Nunca mais me pediram nada. É um absurdo. Eu continuo fazendo, eu sou professor universitário, eu sou professor titular da Santa Casa de São Paulo, então eu tenho que estar constantemente me atualizando. Mas se um colega que tirou o título de especialista 50 anos atrás nunca mais frequentou um congresso, o título dele deve valer igual ao seu? Então, isso é muito importante que a AMB conseguiu aprovar junto à Sociedade de Especialidade. Precisa ficar claro para todos os nossos ouvintes que, para quem já tem isso, anterior à edição dessa portaria da AMB, não é obrigatório. Você vai revalidar ou recertificar o seu título se você quiser. Então é direito adquirido. Isso não tem, nós não vamos discutir isso. Mas a partir de agora, o jovem que tirar o título de especialista, a cada 5 anos, ele tem que ter os 100 pontos para ter a recertificação. E entro novamente na questão de mercado. Daqui a um tempo, os grandes hospitais vão perguntar: o senhor tem o título? Tenho. É da sua sociedade especial? É. O senhor tem a recertificação? Não tenho. Então... E eu tenho uma pergunta. Quanto à forma dessa avaliação? Hoje nós temos uma prova e temos provas anuais. As provas anuais têm uma média que essa média vai participar da avaliação final para obtenção do título. Então a gente tem a prova prática, tem a prova de múltipla escolha e tem o currículo. No currículo, as provas anuais, elas têm um peso. Na minha época, eu tinha que ter notas durante o ano. Se eu tivesse todas aprovadas, eu já obtinha o título. Depois, antes, tinha a prova prática. Hoje é a junção das duas modalidades, múltipla escolha, prática e título. Nós evoluiremos para um aumento da importância dessas provas anuais, com uma média que pode dispensar a prova de múltipla escolha indo para a prova prática, ou o senhor acha necessário sempre ter essa prova final? Então, essa é uma discussão extremamente importante. A decisão de como avaliar o especialista, ela é da sociedade de especialidade. O teste seriado, como você acabou de dizer, que nada mais é do que são as provas anuais que são feitas, no meu modo de entender, e eu estou dizendo agora que como o Dr. Dolce, não como a AMB, eu sou totalmente favorável a que exista uma importância grande desses testes seriados anuais. No fim, se esse médico que fez a residência de neurocirurgia por 5 anos
durante os 5 anos ele teve sempre nota acima de 7, ele pode ser dispensado da prova teórica e só faz a prova prática. Essa é uma visão pessoal, mas isto é uma decisão que vai ser sempre a AMB, sociedade de especialidade. Já existem algumas sociedades, e aí eu cito a ortopedia, que já tem feito o teste seriado sistematicamente e tem dispensado a prova final daquele que obtém uma média acima de 7 durante os anos de residência. Isto não está uniformizado e nós precisamos tentar, junto com as sociedades de especialidades, chegar próximo de uma uniformidade, para que a gente não tenha grandes diferenças de avaliação entre uma sociedade e a outra. Então, isso é uma coisa que estamos caminhando, é um trabalho árduo, porque você há de convir que existem diferenças muito grandes entre as várias sociedades. Algumas estão altamente preparadas, estruturadas para fazer a prova do título e para fazer a avaliação, outras não estão. Outras estão engatinhando. E a gente vê muito isso na AMB. Existem sociedades que chegam com desconhecimento. Nós estamos fazendo reuniões com as sociedades de especialidades, mostrando, convidando aquelas que já têm know-how para apresentar para as outras, para que a coisa possa caminhar e chegarmos próximos de vamos dizer assim, um protótipo que a maioria deveria seguir, não igualzinho, cada uma tem a sua particularidade, mas pelo menos ter um guia de como fazer essa avaliação. Interessante. Agora, indo para essa parte final, nós sabemos que nas escolas públicas, federais, estaduais, uma boa parte dos alunos que ingressaram por cota social, cota racial, etc., desistem de fazer residência porque começaram a ter um patamar financeiro que ajuda a família, consegue pagar as contas, consegue se realizar como médico. Por outro lado, para nós que estamos do outro lado, nós nos perguntamos, será que não vale a pena nós estimularmos esse grupo também a fazer residência? E tem também aqueles que não querem fazer residência por questões particulares. E essa pergunta que eu faço, vale a pena fazer a residência? Deixamos essa pergunta realmente para essa parte final, porque ela é emblemática. Nós temos hoje, presidente, 570 mil médicos no Brasil. Destes, cerca de 240 a 250 mil não são especialistas. Não é que eles são clínicos, não. Ele acabou e ponto, ele foi trabalhar na vida. Então nós temos quase a metade dos médicos formados no Brasil que não tem nenhum tipo de especialidade. Muitos desses médicos optaram por não fazer a residência porque não querem, pelas razões que o senhor acabou de colocar. Vão trabalhar na vida. E sabe qual é a frase que nós mais escutamos desse médico? Só vai fazer residência quem não se garante no Insta. Porque eles acham que hoje as mídias sociais são suficientes para mantê-lo no consultório, etc. Isto é muito perigoso, é muito complicado, porque a formação deste médico no Brasil hoje está muito precária e eu gostaria de falar um pouco sobre isso antes de terminarmos. Outros não vão fazer a residência porque não conseguem entrar na residência. As boas residências nos grandes centros hoje, cada dia está mais difícil de ingressar e agora com a questão das cotas ficou pior ainda. Então, o que está sobrando para o egresso conseguir é muito pouco. Provavelmente na sua época e na minha época, com certeza, quando eu acabei a faculdade,
dos 100 alunos que se formavam na Santa Casa, cerca de 80, 85% entravam na residência na própria Santa Casa. Sabe qual é esse número hoje? Não chega a 40%. E na USP é a mesma coisa. Dos que se formam, nem a metade dos alunos que se formam conseguem entrar nas vagas de residência oferecidas pela sua própria escola. E isto é, sem dúvida nenhuma, um dos fatores limitantes que fazem com que poucos consigam a residência médica. E aí eu volto um pouquinho no que nós conversamos. Qual é a maneira de mudar isso? Através das sociedades de especialidades, através de centros de ensino e treinamentos qualificados pela sociedade de especialidade. Essa é uma alternativa. Voltando um pouco agora à questão dos médicos que se formam. A qualidade do egresso hoje está muito ruim. Você deve concordar comigo que nós estamos formando médicos que, se compararmos com a formação de 20 anos atrás, ela é muito, muito deficitária. E o que é que nós estamos lutando, estamos caminhando, para que a gente consiga instituir o exame final do egresso. Da mesma forma que acontece com a OAB. O advogado, para ele poder exercer, ele tem que prestar a prova da OAB. Se ele não passa, ele fica em stand-by. A mesma coisa, nós estamos lutando para que isso aconteça com o egresso de medicina. Acabou, ele tem que prestar uma prova. Se ele for aprovado, ele está apto a exercer a medicina ou fazer a residência, como ele quiser. Se não for aprovado, ele não pode exercer a medicina, ele vai continuar estudando de uma forma ou de outra. E essa é a grande crítica. Mas ele investiu 6 anos e agora não pode exercer a medicina. Nós não podemos punir a população, presidente. Eu não posso pôr no mercado um médico que não tem a menor condição de ser médico, em detrimento de que ele investiu 6 anos. Eu tenho a população menos favorecida economicamente depende desse médico. E ele não pode estar exercendo a medicina se ele não tiver um mínimo de condições de exercer. Então, este projeto de lei já foi aprovado em algumas comissões do Senado. O senador Marcos Pontes, o senador astronauta, é o responsável por esse projeto no Senado, e na Câmara, no Congresso, também já existe projeto em andamento, e a gente espera que isso possa ser aprovado num espaço de tempo curto, porque esta é a única forma que nós enxergamos de poder proteger a saúde da população brasileira. Essa abertura indiscriminada de escolas de medicina vai, sem dúvida nenhuma, penalizar a própria população ao invés de beneficiá-la. Essa é a grande verdade. Eu agradeço muito a sua presença, é muito importante esse contato com a MB. Eu gostaria das suas considerações finais, Dr. José Eduardo Lutaif Dolce, e muito obrigado pela sua presença aqui. Presidente, é uma honra estar aqui com vocês. Eu reitero que a Associação Médica Brasileira, AMB, é uma parceira incondicional de todas as sociedades de especialidades. Queremos estar muito próximos de todos vocês. É fundamental este tipo de conversa para que o associado saiba diferenciar o que é um conselho, quais são as funções de um conselho e quais são as funções de uma associação médica brasileira. Isso é muito importante porque são instituições que se complementam nas suas funções, cada uma na sua. Então, o associativismo, que é a AMB, não pode morrer. O associativismo precisa ser
cada vez mais incrementado. E para terminar, eu gostaria de dizer que, infelizmente, o médico jovem não enxerga dessa forma. O médico jovem não vê o associativismo como uma coisa importante, mas quem vai defender a nossa classe é o associativismo. Os conselhos estaduais e federais são importantíssimos nas suas funções judicantes, nas suas funções de legislar sobre aquilo que é importante na medicina, mas a defesa da classe está com o associativismo. E nós precisamos incentivar o médico jovem a participar disso. Muito obrigado. A SBN está com você, trazendo conhecimento, formação nas fontes que as geram. Muito obrigado.